Olá pessoal, espero que todos encontrem-se bem. Meu nome é Rodrigo Barbosa, sou tutor da equipe de Química do projeto Aprova RJ e a partir de hoje nós vamos liberar com o passar do tempo, alguns vídeos curtos de materiais que vão auxiliar vocês nos seus estudos e preparação para os concursos, conteúdos que estão na nossa apostila, mas também conteúdos que ainda não fazem parte do nosso material, ok? Então, o primeiro vídeo que eu vou trazer hoje para vocês, a gente vai fazer uma introdução sobre equilíbrio químico e sobre os fatores que afetam ou deslocam o equilíbrio químico, que são chamados princípios de Le Chatelier. Então, pessoal, para a gente começar esse estudo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir, entender o que seria o equilíbrio químico. Para isso, nós vamos tomar como exemplo, a princípio, uma reação genérica, onde os reagentes A mais B vão reagir formando os produtos C mais D. Essa reação nós chamamos de reação direta. Mas muitas das reações, elas são reações que a gente chama de reações reversíveis. O que seriam as reações reversíveis? São reações onde os produtos C mais D, eles também podem reagir para formar novamente os reagentes A e B, tá? E essa reação a gente vai chamar de reação inversa. Reação inversa. Então, no início dessas reações, pessoal, no início da reação direta, nós temos as concentrações dos reagentes A e B maiores do que as concentrações dos produtos C e D, uma vez que A e B estão reagindo e aos poucos vão formando os produtos C e D. Mas vai chegar um momento em que essa reação vai começar a cessar, a concentração dos produtos C e D vai ficando maior, os reagentes A e B vão sendo consumidos e a reação inversa ela começa a acontecer. Então a gente vai ter num sistema tanto a reação direta quanto a reação inversa acontecendo ao mesmo tempo e até o dado momento, que é o que a gente chama de equilíbrio, tá? Antes da gente alcançar o equilíbrio, nós vamos ter essas reações com velocidades diferentes e com as concentrações de A, B, C e D variando. O que seria o equilíbrio? Eu coloquei um texto aqui para ajudar a gente, que é o seguinte, ó, em reações reversíveis, que é esse tipo de reação que a gente está usando como exemplo, diz-se que foi atingido o equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta iguala-se à velocidade da reação inversa. E, consequentemente, as concentrações dos reagentes e dos produtos tornam-se constantes. Então, pessoal, é como se a reação tivesse acabado. Na verdade, ela não acabou. A gente alcança o estado que a gente chama de estado de equilíbrio, tá? A gente não tem mais variação nas concentrações de A e B, nem de C e D. Essas concentrações se tornam constantes. Por quê? Porque a reação direta, que é a reação de formação dos produtos, ela tem a velocidade igualada à velocidade da reação inversa, que é a reação onde os produtos formam os reagentes, ok? E aí o nosso estudo de hoje vai avaliar a influência de determinados fatores que alteram esse estado de equilíbrio. Então, o que é que, ao termos alcançado o equilíbrio químico, quais são os fatores quais são as perturbações no sistema que fazem com que esse equilíbrio seja alterado. E aí esse equilíbrio vai ser alterado no sentido de ser deslocado mais para a formação dos reagentes ou mais para a formação
dos produtos, então é o que veremos a seguir. Os fatores que afetam o equilíbrio químico vão ser a variação das concentrações dos reagentes e dos produtos, a variação da temperatura e a variação da pressão. Essa última a gente vai ver que vai afetar somente os reagentes e produtos que estiverem no estado gasoso. Então, o primeiro efeito que a gente vai ver é o efeito da variação das concentrações de reagentes e de produtos. Vamos tomar de novo a nossa reação genérica, A mais B, produzindo C mais D e representando também o sentido da reação inversa. Qual será o efeito da variação das concentrações dessas substâncias? Quando a gente adicionar um produto, seja ele o produto C ou o produto D, nós estaremos fazendo o quê? Aumentando a concentração dessas espécies, correto? Então, a partir do momento que a gente aumenta a concentração de um produto, a gente altera o equilíbrio no sentido da formação dos reagentes. Então, esses produtos em excesso, ou esse produto em excesso, ele vai fazer com que torne a ocorrer a reação inversa para formar os reagentes A e B até se alcançar um novo equilíbrio, tá? E o mesmo vai acontecer quando a gente aumentar a concentração de A ou a concentração de B. Em qual sentido o equilíbrio será deslocado? Se a gente adiciona A ou se a gente adiciona B, a gente vai fazer com que aumente a velocidade da reação direta e nós passaremos a ter a formação de produtos C e D até alcançarmos novamente o equilíbrio. Se a gente retirar, não é só o aumento da concentração que vai fazer com que esse equilíbrio seja deslocado, tá? Da mesma forma que a gente pode aumentar a concentração adicionando um produto ou adicionando um reagente, a gente também pode diminuir a concentração, tá? Então, o efeito, o sentido do deslocamento vai ser o oposto de quando a gente aumenta as concentrações. Quando a gente retira do meio reacional o reagente C, a gente vai fazer com que A e B reajam novamente para formar produtos C e D até alcançar o equilíbrio. E o mesmo vai acontecer quando a gente retira do meio reacional, ou seja, quando a gente diminui a concentração de A ou de B, que são os nossos reagentes, nós vamos fazer com que C e D voltem a reagir, que a velocidade dessa reação aumente, para formar novamente A e B até alcançarmos novamente o equilíbrio. Então, recapitulando, se a gente aumenta as concentrações, seja do produto ou seja do reagente, a gente vai estar deslocando o equilíbrio no sentido inverso. No sentido inverso, a espécie que foi adicionada, que teve sua concentração aumentada. E se a gente retira, ou seja, se a gente diminui a concentração, seja de produtos ou seja de reagentes, a gente desloca o equilíbrio no sentido do reagente que está sendo removido da reação, ou seja, do reagente que está tendo a sua concentração diminuída, tá? Então, esse é o efeito da variação das concentrações dos reagentes e dos produtos. Outro efeito que a gente viu foi o da variação da temperatura. E aí, para entender o efeito da variação da temperatura, nós temos que fazer duas definições de tipos de reações diferentes. Por quê? Porque o efeito da variação da temperatura vai depender do tipo de reação que a gente está avaliando, tá? Então, nós temos
a reação que é exotérmica, tá? E ela é uma reação onde a energia dos produtos é menor do que dos reagentes. Então, se a energia dos produtos é menor do que do reagente, fica fácil a gente perceber, tá, que essa reação é uma reação que libera energia. E, via de regra, essa energia vai ser liberada na forma de calor. Então, aquelas reações que esquentam, tá, que a gente tem uma percepção física de que houve um aquecimento, essas reações a gente chama de reações exotérmicas. Já as reações endotérmicas são as reações onde a energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes. Ou seja, elas absorvem energia em forma de calor para ocorrerem ou enquanto ocorrem. São aquelas reações que a gente teve a impressão de que ficou gelado, né? A nossa sensação é de que houve queda na temperatura. De fato, essa sensação a gente observa porque a reação está absorvendo o calor enquanto ocorre, tá? E aí, primeiro nós vamos ver o efeito da temperatura sobre as reações exotérmicas. Então, vou colocar aqui, reação exotérmica. Vamos escrever nossa reação genérica, dando C mais D. Só que dessa vez a gente vai representar aqui, e aí eu vou até colocar de uma outra cor para não parecer que isso é um reagente. Na verdade, a gente está só demonstrando que houve liberação de calor. E para isso a gente usa essa letrinha aqui, que é o delta. A gente usa para representar aquecimento, tá? Então, qual vai ser o efeito da temperatura, da variação da temperatura sobre as reações exotérmicas? Lembra lá na concentração que quando a gente aumenta a concentração, a gente desloca o equilíbrio no sentido oposto ao reagente que está sendo aumentado, tá? Se a gente pensar aqui, e isso aqui é só para fins didáticos, tá, pessoal? Só uma analogia para melhorar a nossa compreensão. Se a gente pensar aqui nesse calor como sendo um reagente e a gente adiciona calor, ou seja, a gente aquece esse meio reacional, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter esse equilíbrio sendo deslocado no sentido de formação dos reagentes, ou seja, ao aquecer uma reação exotérmica, a gente favorece a reação inversa. Ao passo que, se a gente resfria essa reação, o efeito é inverso. Ao diminuir a temperatura de uma reação exotérmica, nós vamos deslocar o equilíbrio no sentido direto, ou seja, no sentido de formação dos produtos. Então, esse é o efeito da temperatura sobre as reações exotérmicas. E agora faltou a gente avaliar esse efeito em uma reação endotérmica. Vamos repetir a nossa reaçãozinha genérica de A mais B. Só que dessa vez a gente vai colocar o calor aqui do lado dos reagentes. E, mais uma vez, repito, ele não é um reagente, tá, pessoal? Analogia para fins didáticos. Dando os produtos C mais D. Com isso, a gente está representando, tá, uma reação que precisa de energia, que ela precisa desse calor para ocorrer, tá? E aí, a influência vai ser oposta à reação exotérmica, tá? Se a gente tem a temperatura aqui do outro lado,
Quando a gente aumenta essa temperatura, lá na reação exotérmica, a gente viu que a gente favorece a reação inversa. Aqui, como a temperatura está do lado dos reagentes, a gente vai favorecer a reação direta, ou seja, a reação no sentido de formação dos produtos, tá? Ao aumentar essa temperatura. E se a gente resfriar, uma reação endotérmica. Se a gente diminuir a temperatura, consequentemente, a gente vai ter o deslocamento de equilíbrio no sentido de formação dos reagentes, tá? No caso, essa seria a reação inversa. Vou só colocar aqui, que ficou faltando a representação da seta da reação inversa, em cima, na reação exotérmica, e embaixo, na reação endotérmica. Tá, pessoal? Então, resumindo, recapitulando, reação exotérmica. Adiciona a temperatura, aumenta a temperatura, desloca o equilíbrio no sentido de formação dos reagentes. Reação inversa. Diminui a temperatura, deslocamento do equilíbrio no sentido da reação direta. Formação de C e D, que são os produtos. Na reação endotérmica, a gente adiciona a temperatura, desloca o equilíbrio no sentido de formação dos produtos, favorecendo a reação direta. Reduz a temperatura, favorecemos a reação inversa, reação de formação de A e B, que são os nossos reagentes. Entendido? Conforme eu falei lá no início, o efeito da variação da pressão só vai acontecer para as moléculas que estiverem no estado gasoso. Então agora nós vamos escrever de novo a nossa reação, porém agora levando em conta os seus estados físicos, onde a gente representa reagentes sólidos pela letra S, entre parênteses, líquidos pela letra L e estado gasoso representamos pela letra G para gases. Então vamos colocar uma reação genérica onde A está no estado sólido, mais B está no estado líquido, mais C, que está no estado gasoso. E como produtos, vamos colocar que a gente tem 2 mols de um reagente D no estado gasoso, mais um reagente E, 1 mol do reagente E no estado líquido. Tá, pessoal? Então aqui, o que eu quis, vou demonstrar aqui a setinha do equilíbrio, reação direta e inversa. E o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, tá? A gente tem nessa reação 1 mol, tá, do reagente A, 1 do reagente B. Quando não colocamos números, significa que a gente tem 1 mol, correto? Qual a única situação, qual é a única molécula, na verdade, que a gente tem um número diferente de 1? Nós tivemos a formação de 2 mols do reagente D, do produto D, tá? O que isso vai importar para a gente? O efeito da variação da pressão, quando a gente aumenta a pressão, ela vai deslocar, ó, aumento da pressão, desloca o equilíbrio no sentido onde houver o menor número
de mols de moléculas de espécies no estado gasoso. Então já ficou fácil perceber o que vai acontecer com a nossa reação, né? A gente precisa somar dos dois lados da reação, aqui no lado dos reagentes e aqui no lado dos produtos, quantos mols no estado gasoso nós temos. E a gente tem aqui, a gente já viu que temos 1 mol de C no estado gasoso. Já aqui nós temos 2 mols de D. Então, como que o aumento da pressão vai estar deslocando esse equilíbrio, tá? No caso dessa reação, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido da reação inversa, o sentido de formação dos reagentes. Por quê? Porque lá é onde tem o menor número de mols no estado gasoso, de moléculas no estado gasoso, tá? Então, o efeito da variação da pressão, ela não é exata, aumenta a pressão, desloca para a esquerda ou desloca para a direita. A gente tem que avaliar essa questão do número de mols de moléculas no estado gasoso, tá, pessoal? Da mesma forma, se a gente reduz a pressão, a gente vai estar deslocando esse equilíbrio no sentido inverso, tá? Se a gente reduz a pressão, a gente desloca o equilíbrio no sentido onde houver o maior número de moléculas, né, de mols dessas moléculas no estado gasoso. E aí uma última coisa que a gente tem que avaliar, que a gente costuma fazer bastante confusão quando a gente avalia esses princípios de Le Chatelier, é em relação ao uso dos catalisadores. Eu nem coloquei ele lá na listinha do início, que eu disse quais são todos os fatores que afetam o equilíbrio, né, que causam deslocamento de equilíbrio. Eu não coloquei o uso de catalisadores justamente para vocês não confundirem, porque a gente vai ver que o uso de catalisadores, eles não deslocam o equilíbrio. Na verdade, eles fazem com que a gente chegue no equilíbrio de maneira mais rápida, tá? E aí, para vocês entenderem isso, mais uma vez a gente tem que falar das reações exotérmicas e endotérmicas. Antes a gente colocou a definição do que é uma reação exotérmica e do que é uma reação endotérmica. Agora eu coloquei para vocês aqui o que seria um gráfico de uma reação exotérmica, é o primeiro gráfico, de uma reação endotérmica no segundo gráfico. Qual a principal diferença que a gente pode perceber nesses dois gráficos? A mesma coisa que a gente já tinha colocado lá no slide anterior em forma de texto. Aqui no eixo Y, nós temos a entalpia, energia. E no eixo X, nós temos o caminho da reação, tá? Quem é R? R é o meu reagente, ou os meus reagentes, tá? Então, estado de energia dos meus reagentes. E a gente tem aqui ele nessa altura em relação ao eixo Y de energia. E temos mais aqui embaixo, ó, P, que são os nossos produtos. Então, conforme a gente já tinha colocado anteriormente, tá? A energia dos produtos na reação exotérmica é menor. Por quê? Porque na reação exotérmica ocorre a liberação de energia, tá? Então, isso está representado graficamente. Uma outra coisa que está representada graficamente, tá, é o complexo ativado. O que seria o complexo ativado? É um estado de maior energia, tá, onde há a formação de um complexo entre reagentes e formação dos produtos, onde as ligações dos reagentes estão sendo rompidas, estão sendo desfeitas, ao passo que começa a haver a formação das ligações dos produtos, tá? Isso envolve um custo energético que a gente chama de energia de ativação. E o que é que essa energia de ativação vai ter a ver com o uso dos catalisadores? Na verdade, qual é a função
do uso dos catalisadores, tá? Uma coisa que a gente tem que ter bem clara é que os reagentes não participam da reação, tá? Se o reagente em determinada reação participa dessa reação e ele é um catalisador, no fim dessa reação, esse catalisador tem que ser regenerado, tá? E aí, qual é a função desse catalisador? Em reações exotérmicas, tanto exotérmicas quanto endotérmicas, usando catalisadores, a energia dos reagentes e a energia dos produtos será a mesma. O que o catalisador vai promover é a redução da energia desse complexo ativado. Então eu vou fazer aqui agora em azul o que seria a energia dessa mesma reação sendo utilizado, tá, um catalisador. Então a gente pode perceber que a energia de ativação que antes a gente tinha representado aqui, né, que tem esse valor de energia, agora essa energia ela é reduzida com o uso do catalisador, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, energia de ativação com catalisador. Vou colocar só como CAT, a gente sabe que é catalisador. Então a gente vê que a energia de ativação com o uso do catalisador é menor do que a energia de ativação sem o uso do catalisador. Isso vai implicar em quê? Menor tempo de reação, menor tempo, na verdade, para que a reação ocorra. Ou seja, esse catalisador ele vai diminuir essa energia, vai diminuir o custo energético para que essa reação ocorra e vai fazer com que essa reação ocorra de forma mais rápida, ou seja, a gente vai atingir o equilíbrio mais rapidamente, tá? Então isso em processos industriais, por exemplo, é importantíssimo, isso tem impacto direto no custo de produtos. A gente pode usar como exemplo o ferro, né, que não é encontrado na natureza como ferro zero. Os metais, em geral, são encontrados na natureza em forma de óxidos e aí se envolvem processos de redução, que não são processos espontâneos, tá? Onde a gente ganha tempo. A velocidade das reações dos processos é mais rápido com o uso do catalisador. Se a gente produz um produto de forma mais rápida, até o custo desse produto é reduzido, tá? Então, ele impacta na velocidade da reação, mas não no equilíbrio químico. Entendido, pessoal? Do lado direito aqui vai acontecer exatamente a mesma coisa. Eu não vou colocar todas essas informações, porque vai acontecer da mesma forma. Eu quis mais mostrar para vocês também de forma gráfica, que na reação endotérmica, em relação à energia dos reagentes e dos produtos, acontece o contrário. Ó. Aqui a gente tem uma energia mais baixa dos reagentes e o produto com uma energia maior, ou seja, ele precisou absorver energia para que essa reação ocorresse. Entendido, pessoal? Então, esses foram os princípios de Le Chatelier, tá? Foram os fatores que afetam, que impactam no deslocamento do equilíbrio químico, e vimos também o uso de catalisadores como sendo um fator que não afeta no equilíbrio químico, alterando apenas a velocidade da reação, diminuindo a energia necessária, consequentemente aumentando a velocidade de reação. Então, por essa aula ficamos por aqui e até a próxima.